Seja bem-vindo ao Manual Anti-Procrastinação. Irei te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Você já se pegou dizendo a si mesmo, quase como um sussurro automático: depois eu faço. Essa frase parece inocente, parece até lógica. Afinal, você não está desistindo, apenas adiando. Mas e se eu te disser que essa simples frase, dita inúmeras vezes ao longo da sua vida, pode ser uma das maiores armadilhas psicológicas que impedem você de evoluir, de crescer e de se tornar a pessoa que você realmente quer ser? Neste capítulo, vamos entrar profundamente no coração da procrastinação, não como um comportamento superficial, mas como uma mentira sofisticada, construída pelo seu próprio cérebro para te manter confortável, parado, protegido e estagnado. A procrastinação não é preguiça. A procrastinação não é falta de caráter. A procrastinação não é falta de força de vontade. Ela é, antes de tudo, um mecanismo de sobrevivência. Só que é um mecanismo que ficou desatualizado, ultrapassado, e que hoje está sabotando silenciosamente a sua vida. A frase "depois eu faço" é a forma mais educada e sutil que o cérebro encontrou para dizer: eu quero te proteger do esforço agora. Mas ao tentar te proteger do desconforto imediato, ele te empurra para um perigo muito maior. A vida não vivida. Os sonhos não realizados. Os projetos não concluídos. O potencial não explorado. E o mais perigoso é que isso acontece sem você perceber. Você acredita que está tomando decisões racionais, quando na verdade está sendo conduzido por um piloto automático emocional que você nunca aprendeu a dominar. Imagine o seguinte cenário: você tem uma tarefa importante. Talvez um estudo, um projeto, um exercício, uma meta pessoal. No momento em que pensa em começar, seu cérebro dispara um leve desconforto. Algo quase imperceptível, uma sensação de peso, de resistência, de cansaço. Antes mesmo de perceber, você já abriu outra aba, pegou o celular, foi tomar água, foi arrumar algo que nem precisava ser arrumado. E aí vem a justificativa perfeita, a desculpa polida que alivia a culpa no curto prazo. Depois eu faço. Esse depois eu faço cria a ilusão de que você ainda tem o controle. Mas, na prática, é apenas um adiamento emocional que te afasta, passo a passo, do que importa de verdade. Ao longo deste capítulo, vamos construir uma visão clara e profunda do porquê isso acontece. Vamos desfazer a névoa que cobre esse comportamento. Você vai entender, talvez pela primeira vez, como seu cérebro cria essa mentira, porque você acredita nela e como ela se tornou uma das forças mais poderosas que moldam o seu dia a dia. Imagine que sua mente é dividida em duas partes. Uma quer evoluir, crescer, conquistar. A outra quer te manter seguro, quieto, protegido de qualquer risco. Quando você diz "depois eu faço", essas duas partes estão travando um diálogo silencioso. Só que nem sempre a parte que deveria estar no comando é a que vence. E isso não é culpa sua. Não é fraqueza sua. É biologia. É evolução. É o cérebro tentando ser econômico, tentando poupar energia, tentando evitar desconforto, tentando fugir de qualquer sensação que possa ser interpretada como perigo. Só que, na era atual, o perigo não é fazer. O perigo é não fazer. Ao longo deste manual, você vai aprender a desmontar essa mentira interna, não com força bruta, não com motivação passageira, não com frases prontas, mas com algo muito mais poderoso: consciência e microdecisões. Mas antes de darmos esse passo, você precisa entender com clareza absoluta: a procrastinação não é um inimigo externo. Ela é um sabotador interno, mas não um inimigo cruel. Ela é apenas uma parte da sua mente que nunca foi compreendida, educada, treinada. Enquanto você tentar lutar contra ela usando culpa, pressão ou pura força de vontade, vai perder. Sempre. Porque o cérebro é mestre em criar justificativas perfeitas que parecem lógicas, mas que servem apenas para manter você exatamente onde está. E é por isso que começamos por aqui, pela mentira. Porque enquanto você não enxergar a profundidade dela, continuará sendo manipulado por ela. Este capítulo é um convite para olhar nos olhos dessa voz interna e finalmente dizer: eu sei quem é você.
E sei como você funciona. Pense em quantas oportunidades você deixou escapar apenas porque, em um momento de desconforto, você acreditou nessa mentira. Pense em quantas vezes você esteve a minutos, talvez segundos, de começar algo que mudaria sua vida, mas adiou. Pense em quantas versões melhores de si mesmo ficaram perdidas no tempo por causa desse mecanismo invisível. Mas hoje é diferente. Hoje você está aqui. E quem procura entender sua própria mente está sempre um passo à frente. Neste capítulo de apresentação, você vai dar o primeiro, e mais importante, passo. Reconhecer que a procrastinação não é um hábito ruim, mas uma estrutura mental altamente elaborada, construída para te enganar com suavidade. E essa mentira, repetida 1000 vezes, moldou mais a sua vida do que você imagina. Respire fundo. Aperte o cinto. Porque agora vamos abrir a porta da consciência. E a partir daqui, todas as peças começam a se encaixar. Quando você entender a anatomia dessa mentira, vai perceber que a procrastinação nunca foi um gigante. Ela era apenas uma sombra. Uma sombra que desaparece quando você acende a luz certa. E hoje, você está acendendo essa luz. Se existe uma frase capaz de destruir metas, sonhos e planos com elegância, essa frase é: depois eu faço. E o mais impressionante é que você não a diz por preguiça, nem por falta de inteligência, muito menos por falta de ambição. Você a diz porque o seu cérebro foi treinado, biologicamente treinado, para acreditar nela. Neste capítulo, vamos mergulhar no mecanismo interno dessa autoenganação e entender como ela se desenvolve, como se fortalece e como pode ser combatida com algo simples, porém revolucionário: consciência e microdecisões. Vamos começar entendendo uma verdade desconfortável. O seu cérebro é um mestre da economia. Não economia financeira, mas energética. Para o cérebro, pensar demais é caro. Começar algo novo é caro. Manter foco é caro. E tudo que é caro energeticamente é automaticamente classificado como perigo potencial. É por isso que, quando você pensa em iniciar uma tarefa significativa, um pequeno alarme toca. Não é algo alto, não é uma sirene. É um desconforto leve, mas real, um tédio, um incômodo, uma vontade de fazer qualquer coisa menos o que realmente importa. Esse é o seu cérebro tentando te proteger de um gasto. E é nesse exato momento que a frase surge: depois eu faço. Essa frase é como um analgésico emocional. Ela tira a dor imediata de começar, mas te deixa com a doença real, a vida parada. A ciência explica isso pelo que chamamos de desconto temporal. O cérebro valoriza mais recompensas imediatas do que recompensas futuras. Por isso, é muito mais lógico para ele abrir o celular agora e receber um estímulo rápido do que começar algo que só vai gerar retorno daqui a dias, semanas ou meses. Não é falta de disciplina. Não é falta de foco. É um sistema neural tentando fazer você escolher o prazer agora e lidar com as consequências depois. Esse mecanismo era útil na pré-história. Hoje, ele é um desastre psicológico. A segunda peça da autoenganação é a ilusão de controle. Quando você diz "vou fazer depois", você sente que ainda está no comando. Mas, na verdade, você entregou o volante para a parte preguiçosa do cérebro, aquela que só quer poupar energia. O depois se torna uma terra distante, sem data, sem hora, sem compromisso. E como não dói agora, você aceita. Mas existe um terceiro elemento ainda mais perigoso: a racionalização. A racionalização é o superpoder do cérebro para inventar explicações que parecem lógicas, mas são apenas desculpas sofisticadas. Você já deve ter percebido algumas. Eu funciono melhor sob pressão. Vou esperar estar mais inspirado. Não é o momento ideal. Deixa eu só descansar um pouco antes. Essas justificativas são impecáveis. Elas soam inteligentes, maduras, sensatas. Mas são apenas disfarces. A procrastinação raramente vem com cara de vagabundagem. Ela vem vestida de lógica. E é aqui que precisamos abrir uma porta crucial. A procrastinação não é um problema de tempo, mas de emoção. É uma tentativa de evitar emoções desconfortáveis, como tédio, insegurança, dúvida, medo de fracassar,
Sensação de incapacidade. Seu cérebro não teme a tarefa. Ele teme o que você sente quando pensa nela. Agora, aqui está a parte mais importante deste capítulo. Você não vence a autoenganação com força. Você vence com consciência. Consciência é o ato de perceber o mecanismo acontecendo no exato momento em que ele surge. É quando você se pega dizendo depois eu faço, ao invés de aceitar como verdade absoluta, você pergunta: por que eu estou dizendo isso agora? Que emoção eu estou tentando evitar? Quanto isso vai custar para mim amanhã? Só essa pausa, esse momento de clareza, já enfraquece a mentira interna. A autoenganação só funciona quando você não percebe que está sendo enganado. Agora vamos falar da segunda arma: microdecisões. A maioria das pessoas perde a batalha contra a procrastinação porque tenta vencê-la com decisões grandiosas. Elas dizem: segunda-feira vou mudar tudo. Hoje vou ser 100% focado. A partir de agora vou fazer tudo na hora. Isso não funciona. Não porque você é incapaz, mas porque o cérebro rejeita mudanças drásticas. Ele interpreta essas decisões como ameaças, e aciona o freio interno ainda mais forte. O que funciona, de verdade, são microdecisões, pequenas ações tão simples que o cérebro não consegue resistir. Se você disser: vou só abrir o arquivo. Vou só ler a primeira linha. Vou só colocar o tênis. Vou só começar por 2 minutos. O cérebro aceita. Ele não sente ameaça. Ele não ativa o alarme. E o resto do movimento vem naturalmente. É aqui que mora a genialidade. A procrastinação é alimentada por grandes expectativas. E ela morre nas pequenas ações. Seu cérebro não quer que você comece. Mas, uma vez que você começa, ele para de resistir. A energia inicial é a parte mais difícil. E é exatamente essa energia que as microdecisões contornam. Só que existe ainda um último elemento dessa equação: consistência mínima. A ideia não é fazer muito, mas fazer sempre. A constância não nasce de grandes esforços isolados, e sim de pequenos esforços contínuos. É por isso que muitas pessoas passam a vida tentando começar do zero toda semana. Elas querem fazer tudo de uma vez, mas não constroem o músculo interno da consistência. A microdecisão diária é a porta que mantém sua mente aberta para o progresso. Não importa se você fez pouco. O que importa é que você fez. A consistência mínima cria movimento. E movimento cria identidade. Com o tempo, você deixa de ser alguém que tenta e se torna alguém que faz. Neste capítulo, você aprendeu a verdade por trás da autoenganação. Ela não é uma falha. Ela é uma estratégia do cérebro para te proteger do desconforto psicológico e energético. Mas agora você conhece as ferramentas para desarmá-la: consciência, microdecisões e consistência mínima. Esses 3 pilares transformam a procrastinação de um inimigo invisível em um comportamento compreensível e, portanto, controlável. No próximo capítulo, vamos chegar ao ponto mais intenso deste manual. O momento em que você percebe, com clareza dolorosa, o preço real da frase "depois eu faço", e o impacto silencioso que ela teve na sua vida até aqui. Prepare-se. O que vem a seguir é o choque que desperta. Existe um momento na vida de todo ser humano em que a procrastinação deixa de ser um incômodo e se transforma em um espelho. Um espelho cruel, sincero, impossível de evitar. Um espelho que mostra, sem dó, o que você perdeu, o que poderia ter sido e o que ainda dá tempo de salvar. Este capítulo é exatamente esse espelho. Chegou a hora de encarar o peso real da frase mais destrutiva que já inventamos. Depois eu faço. Você já reparou que essa frase parece inofensiva? Ela não soa violenta, não soa negativa, não soa perigosa. Ela soa suave, até confortável. É como se você estivesse dizendo ao seu próprio futuro: fica tranquilo, eu vou cuidar disso. Mas essa promessa nunca chega. E o amanhã jamais cobra você com pressa. O amanhã apenas observa você se perder. Agora imagine o seguinte: pense em todas as coisas importantes que já passaram pela sua vida. Um sonho, um estudo, uma oportunidade, um projeto, uma mudança pessoal, uma chance de crescimento.
Quantas dessas coisas morreram nas mãos dessa frase? Quantas ficaram paradas em uma gaveta que você jurou abrir depois? É aqui que está o ponto mais cruel. Você não percebe o estrago da procrastinação enquanto está no meio dela. Mas você percebe quando o tempo passa. Quando a idade muda. Quando alguém avança. Quando você vê outra pessoa vivendo exatamente aquilo que você deixou para depois. A dor de ver alguém conquistando o que você queria, mas não teve coragem de começar, é uma das dores mais silenciosas e profundas que existem. A procrastinação não tira nada de você de uma vez. Ela tira aos poucos. Ela tira em migalhas. Ela destrói seu futuro em prestações. E o pior de tudo? Ela faz isso com a sua permissão. A mentira que sua mente repete até você acreditar. A frase "depois eu faço" não aparece sozinha. Ela vem acompanhada de um discurso interno perfeito, ensaiado, quase irresistível. O cérebro fala com você como um amigo que só quer te proteger. Você está cansado, melhor fazer isso quando estiver melhor. Agora não é o momento ideal, depois ficará mais fácil. Você merece descansar um pouco antes. Vai dar tempo, é só organizar mais tarde. Não precisa se pressionar tanto. Você já percebeu? A procrastinação nunca chega dizendo, "eu vou arruinar sua vida". Ela chega dizendo, "eu quero o seu bem". Mas aqui está a revelação dura. A procrastinação não quer o seu bem, ela quer o seu conforto. E conforto demais vira prisão. Esse é o ponto de ruptura. Esse é o momento em que as pessoas acordam. Esse é o capítulo em que a máscara cai. O ciclo emocional que você não percebe, mas te controla. Cada vez que você adia algo importante, o cérebro registra um alívio imediato. Esse alívio funciona como uma recompensa. E toda recompensa cria um hábito. Você está sem perceber treinando seu cérebro para adiar tudo que causa desconforto. Funciona assim. Surge a tarefa. Surge o desconforto. Você diz, "depois eu faço". O desconforto desaparece. O cérebro entende, adiar funciona. Continue fazendo isso. Cada repetição fortalece a cadeia. Cada vez que você adia, você se vicia um pouco mais no alívio rápido, e perde um pouco mais do controle sobre a própria vida. É exatamente como um vício. Não um vício físico, mas um vício psicológico, emocional, comportamental. E como todo vício, enquanto você está no meio dele, você acha que controla. Mas um dia você percebe a verdade. Foi ele que te controlou. A realidade que deu, o tempo não tem piedade. Vamos encarar algo inevitável. O tempo não negocia. O tempo não volta. O tempo não perdoa. Você pode mentir para si mesmo, inventar desculpas, criar justificativas, tapar o sol com a peneira, mas o tempo simplesmente continua. E a procrastinação tem um efeito colateral devastador. Ela transforma anos inteiros em pequenas somas de nadas. Uma semana que você adia, vira um mês. Um mês vira 3. 3 meses viram um ano. E quando você assusta, o projeto que mudaria sua vida está parado há tanto tempo que você nem lembra mais de onde parou. O problema nunca foi falta de tempo. Foi falta de prioridade emocional. Foi a ilusão de que haveria um momento melhor no futuro. Mas o futuro não melhora sozinho. O futuro melhora quando você melhora. O momento em que você desperta. Agora imagine que, de repente, você acorda um dia com um choque interno. Uma percepção clara, quase dolorosa, quase física. Eu não posso mais viver assim. Esse é o momento do despertar. Aquele instante em que você vê com nitidez brutal tudo que perdeu e tudo que ainda pode perder caso continue repetindo o ciclo da autoenganação. É um momento tenso, forte, carregado de emoção, exatamente como este capítulo. Porque todo ponto de virada da vida começa com uma verdade incômoda. Você se sabotou por muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, é nesse instante que nasce uma nova força. Uma força que não vem da motivação, nem do empolgamento, mas da urgência. A urgência de mudar. A urgência de fazer diferente. A urgência de recuperar o tempo que ainda resta. E é essa força que transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. O choque final.
O você do futuro está sendo construído agora. Pense no você de 5 anos no futuro. Ele já existe, não fisicamente, mas potencialmente. Ele está sendo moldado por tudo que você faz e por tudo que você deixa de fazer. Esse você do futuro pode ser alguém orgulhoso, disciplinado, vitorioso, estável, confiante. Ou alguém cansado, frustrado, arrependido, cheio de se eu tivesse. A decisão não está no amanhã. Está neste minuto exato, enquanto você lê estas palavras. É aqui que o jogo muda. É aqui que a história vira. É aqui que você encara, de frente, o preço da mentira do depois eu faço, e entende que continuar vivendo assim simplesmente não é uma opção. No próximo capítulo, vamos fechar este episódio com força. Uma conclusão chamativa, emocional e transformadora. Projetada para cravar essa nova mentalidade dentro de você como uma marca permanente. Chegamos ao último capítulo. Não o fim do vídeo. Não o fim da série. Mas o fim de uma era interna. A era em que você aceitava a mentira do depois eu faço como parte natural da sua vida. Agora você sabe a verdade. Agora você viu o que realmente acontece por trás dessa frase aparentemente inofensiva. Agora você enxerga, com clareza e até com um certo incômodo, o preço silencioso que pagou por anos, talvez décadas. E é justamente aqui, neste momento, que uma escolha precisa ser feita. Uma escolha simples, mas profunda. Uma escolha que define rotas, destinos, biografias. Você pode continuar vivendo como antes, ou pode transformar este instante em seu ponto de não retorno. Este capítulo existe para isso. Para cravar, dentro de você, a decisão mais importante desta jornada. A decisão de assumir controle da sua vida antes que sua vida assuma controle de você. A linha invisível que separa quem muda de quem apenas deseja mudar. Todo ser humano chega, em algum momento, diante de uma linha invisível. De um lado, está a vida confortável, previsível, repetitiva, a vida que você já conhece de cor, aquela em que os dias se parecem, onde você promete, adia, promete de novo, tenta começar, depois desiste, e adormece com aquela sensação incômoda de que poderia ter feito mais. Do outro lado, está a vida que exige coragem, a vida que dá medo, que exige esforço, intenção, decisão, consciência. Essa vida não é fácil. Mas é a vida onde você cresce, evolui, supera, constrói, conquista. Pessoas que mudam atravessam essa linha. Pessoas que apenas desejam mudar, ficam olhando para ela. E essa linha, por incrível que pareça, não é física. Ela é emocional. Ela está dentro de você. E, hoje, enquanto você lê estas palavras, você está exatamente em cima dela. Não importa onde você esteja, quantos anos tenha, o que já tentou, o que já perdeu. Você pode atravessar essa linha agora. E nunca mais voltar. O último ato da autoenganação. Antes de você dar esse passo, a procrastinação vai tentar te enganar uma última vez. Ela vai dizer: calma, pensa nisso amanhã. Você ainda não está pronto. Começa quando tiver mais energia. É melhor planejar mais antes. Você não precisa decidir hoje. Mas agora você sabe o mecanismo. Sabe a mentira. Sabe o truque. Sabe a voz que te prende, não porque você é incapaz, mas porque você está condicionado. A procrastinação vai fazer a última tentativa, porque ela sempre resiste quando percebe que está perdendo o controle. E justamente por isso, esse é o momento perfeito para vencê-la. A procrastinação não é derrotada quando você se sente forte. Ela é derrotada quando você age apesar de se sentir fraco. Uma verdade que é difícil de ouvir, mas libertadora. Se existe algo que ninguém te conta sobre a vida adulta, é isto. Ninguém vai fazer sua vida por você. Ninguém vai realizar seus sonhos. Ninguém vai colocar disciplina na sua rotina. Ninguém vai tirar seus hábitos ruins. Ninguém vai impedir você de se sabotar. Ninguém vai te salvar das promessas que você faz a si mesmo e não cumpre. É duro, mas é libertador. Porque, se ninguém vai fazer, então tudo depende de você. E isso significa que você tem controle total. Não importa onde você parou,
quanto tempo perdeu, quantas vezes falhou. Você só precisa de uma decisão, clara, firme, inegociável, para assumir uma nova identidade. A identidade de alguém que age. A fórmula do renascimento: decisão mais microação mais consistência mínima. Você não precisa de força de vontade infinita. Não precisa de motivação eterna. Não precisa virar um robô disciplinado da noite para o dia. Você precisa de 3 coisas: uma decisão, uma microação e um pouco de consistência. Só isso. Quando você decide de verdade, e não apenas deseja, seu cérebro muda. Sua energia muda. Seu corpo muda. Seu comportamento muda. E a microação é o primeiro tijolo da reconstrução. É o gesto simbólico que diz ao seu cérebro: eu não sou mais quem adia. Eu sou quem faz. Não importa o tamanho da ação. Pode ser abrir o arquivo. Pode ser separar o material. Pode ser arrumar a mesa. Pode ser caminhar por 2 minutos. Pode ser escrever 3 linhas. Pode ser começar o vídeo que você adia faz meses. O que importa não é o quanto você faz. É o fato de ter começado. A consistência mínima, por sua vez, é o que transforma a ação em hábito, hábito em identidade e identidade em destino. Imagine-o você depois de 30 dias. Imagine, por um momento, que você simplesmente pare de adiar por 30 dias. Sem grandes mudanças. Sem exageros. Apenas microações diárias, sempre começando, sempre fazendo um pouco, sempre avançando. Onde você estaria? O que teria evoluído? Como estaria sua autoestima? Quais portas estariam se abrindo? Como você se enxergaria? Como as pessoas te viriam? E o mais poderoso: como seria viver finalmente como alguém que cumpre o que promete a si mesmo? Essa sensação, essa versão, essa identidade, está ao seu alcance. E começa com uma decisão tomada hoje. O chamado final: a vida está esperando sua resposta. Agora preste muita atenção. Esta não é uma conclusão motivacional. Não é para te deixar feliz. É para te deixar desperto. Você não tem tempo infinito. Você não tem chances ilimitadas. Você não tem garantia de que amanhã será mais fácil do que hoje. A vida não espera. O tempo não espera. A oportunidade não espera. Mas você ainda tem algo poderoso: o agora. E o agora é suficiente. Neste instante, enquanto seu coração bate e sua mente absorve cada palavra, você tem diante de si um portal. Um portal que só se abre com uma senha: ação. Se você atravessar esse portal, você não volta mais para a vida antiga. Não volta mais para as desculpas. Não volta mais para a versão que se sabota. Não volta mais para o depois eu faço. Atravessar esse portal é a sua chance de nascimento interno. É a sua oportunidade de tomar posse da sua própria história. É o momento em que você diz: eu não aceito mais ser espectador da minha vida. A partir de hoje, eu sou protagonista. E agora? Agora é com você. Feche este capítulo com uma verdade gravada na alma. O futuro não acontece. O futuro é construído. E você começa a construí-lo agora.